quando o Racing faz o gol, ele não dá um murro na mesa? Não fica puto, não sai xingando? Ele não tá cagando. Ele tá cagando? Não, ele tá cagando? Ou ele fez um mau planejamento? Mano, não é cagando. Ele reconhece muito mais essas taças do Carioca. Não é cagando. O Carioca ele tá cagando. Mas não é cagando. Se o Flamengo não é campeão da Copa do Brasil no ano passado, ninguém ia lembrar de Campeonato Carioca, cara. Que o Tite ganhou. Ninguém ia lembrar, porra. Ninguém lembra. O que transforma o Felipe Luiz no que é. Mas pra até ele é um título da Copa do Brasil. Pra você chegar. Nação flamenguista, o programa aí pegou fogo, né? Pois é, a discussão aí que realmente eu concordo entre aspas, né? Eu acho que campeonato estadual não serve de base. Campeonato estadual, quando chegar no final do ano, a gente não pode tirar de parâmetro, não pode dizer que ganhou um título, se realmente for só o estadual, né? Principalmente o Flamengo, né? A gente sabe que o nível do Flamengo, pessoal, é outro, né? O patamar do Flamengo é outro. O investimento do Flamengo não é para ganhar campeonato carioca, temos que ser bem realistas. O investimento do Flamengo é para ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Mas uma coisa tem que ser certa, né? Botafogo e Fluminense fizeram péssima pré-temporada, né? O Botafogo já iniciou o Campeonato Brasileiro, né? Empatou. Mas eu sempre digo aqui, vocês vão se surpreender com o Botafogo esse ano, né? Esse ano o Botafogo vai ficar ali muito embaixo, né? Muito botafoguense aí acreditando que talvez o Botafogo lute pela briga do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo isso. Não vejo e não acredito, né? Porque para mim o Botafogo não vai lutar por campeonato brasileiro, né? E o programa pegou fogo aí por causa do Flamengo, né? Também, né? Vamos acompanhar o vídeo, cresce do vídeo, Charla Podcast, link na descrição. Vamos ver o que eles falam, final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Os primeiros 3 meses do ano. Mas pra mim é isso. Então, assim, eu acho absurdo pra mim é isso. Pra mim, eu acho absurdo. Tá passando um pano monstro no futebol. Eu acho absurdo. Tudo isso era pra fazer isso, entendeu? O que acontece? O Botafogo... Se mexe no Não, calma aí, tá falando do Fluminense. Eu não posso falar do Botafogo? Pode. Então, obrigado. O Botafogo e o Fluminense tiveram um planejamento desastroso pro início da temporada. Ponto. Vai melhorar? Pode melhorar. O Botafogo tem mais dinheiro. Pô, a gente não tratar com até certo amadorismo a demissão do Mário Bittencourt. Não, o Botafogo tem mais dinheiro. Já contratou. O Botafogo tem um jogo, não tem um gol. E melhorou. Não, ele tem mais. Tipo assim, Eu não vou falar melhorou, não. Se você não quiser olhar o jogo, beleza. Não, olha o jogo. A gente não olha, então. Não, Foi então, empate, olha o jogo. Foi beleza. Pode ter jogado bem. Mas jogou bem. Jogou bem. O Botafogo tem mais recurso. E aí a gente olha pro time e vê o time que vai brigar pelo título, imagino. A projeção. Só que ele um jogo. O projeto é errado, Catarina. O projeto é errado. Agora, o que eu tô dizendo é ele tem mais chance de consertar porque tem dinheiro. O que eu tô dizendo é o seguinte: ano após ano, já citei o Flamengo de 2019, já citei o Botafogo do ano passado. Mas você citava como erro. Não. Que o aleatório. Não. Eu cito pelo seguinte. Como erro, eu cito pelo. Não, deixa eu falar. Eu cito pelo seguinte. O Flamengo de 2019 e o Botafogo do ano passado mostram que você pode ter... foram os melhores anos, concorda? Foram os únicos conquistaram Libertadores e Brasil. Os únicos. Concordo. Não tem outro time que chegou até aí. Concordo. Os dois únicos times do futebol brasileiro que tiveram as conquistas no mesmo ano... Os dois trocaram de técnico no meio da temporada. Por quê? Porque a temporada que importa é agora. Não. O seu argumento não é esse. O seu argumento quando o Flamengo trocou o Dorival. O seu argumento quando o Flamengo trocou o Dorival. O seu argumento quando chegou o Paulo Souza no Flamengo era a mesma coisa. Claro. É a mesma coisa. Não. O Dorival. O seu argumento era. Não, o seu argumento quando chega o Paulo Souza no Flamengo. Tem uma coisa com a outra. Não, tem a ver sim. É lógico que tem a ver. Não, você tá o campeão. Não, então, aí beleza. Dorival foi campeão. Não, mas aí... Ele falou isso do Jesus. Não, mas aí beleza. Erro. Foi uma aleatoriedade que ajudou, porque não teve planejamento nenhum. Por que a gente Jesus chegou e ganhou. Arthur Jorge também. Tá, por que a gente não... Tratou como aleatoriedade. Também. Não, por que Mas na verdade, quando o Botafogo... tem dinheiro, mano. Por que o Botafogo... E também foi lá e contratou o Gerson, o Felipe... 4 titulares. Os dois. Por que quando... segunda janela... Não, eu só queria entender uma coisa. Por que quando o Botafogo... O Arthur Jorge, ele fez um bom trabalho, porque ele podia chegar e sentir o peso... O Arthur Jorge eu quero saber... Os técnicos são bons. Aleatórios. Eles são bons, por isso que fizeram... São bons técnicos. Mas é regra que vai ser sempre assim, que vai ser o campeão? Foi assim. Não foi regra. O recorte é esse. Não foi regra. Quais são os dois times que ganharam? Que regra que você traz 3 exemplos? Onde é que isso é regra? Não. Quais times... Mas onde é que isso é regra, Bruno Cantarelli? Então não é regra. Pois é.
Nem sempre isso vai acontecer, pessoal. Não vão se acostumando, né? Vai trazer um treinador no meio da temporada e o cara vai dar certo. Isso aí não existe. Não existe, né? Não, mas não é. Mas foi o que aconteceu. Eu tô vendo o que aconteceu. Já aconteceu 3 vezes. Foi em 6 anos 2. 30 anos. 6 anos 2. São os times que conquistaram os 2 torneios. Só os 2. Tudo bem, cara. Mas é mais aleatório. Se quer para um terceiro, o time que conquistou Copa do Brasil e brasileiro, que foi o Flamengo do Dorival, também foi assim. Libertadores e brasileiro. Libertadores e brasileiro. Mas o brasileiro Copa do Brasil. Eu só quero... Não, Libertadores e Copa do Brasil, Dorival. Eu só quero saber... Eu só quero saber por que quando também foi assim. São os outros times... E o Abel 5 anos também ganhou. Eu quero saber que quando... Mas não ganhou... Eu tô pensando que o Palmeiras chegou a ganhar chegou a ganhar a Copa do Brasil. Em 20, ele chega ganhando Copa do Brasil e Libertadores. Em 20. Foi um ano maior, né? 21. Eu só quero saber. Ele foi ganhando eu quero saber só por que motivo, quando determinados times demitem um treinador no início da temporada, no início do brasileiro, eles tiveram um planejamento ruim. Amadorismo, que o futebol tem que mudar. Quem falou isso? Uma merda. Quem falou isso? Quem falou amadorismo? Eu acabei de analisar o Mano Menezes, só não falo que eu não falei. Não. Porque esse amadorismo eu não falei. Não falei. Eu falei do Mário, eu acabei de analisar o Mário Bittencourt. Mário Bittencourt tem convicção. Perfeito. Isso faz ele um bom dirigente, por um lado. E também. Você não falou isso hoje, já falou também. Amadorismo de quem que eu falei? Falou quando é demitido o técnico. Quem? Não, às vezes é. Às vezes do Flamengo, você já falou. Às vezes é, não. Do Flamengo também. Eu quero Mas do Botafogo também foi. A decisão de ter começado a temporada com o Thiago Nunes é absurda. E a contratação do Arthur Jorge dá certo? Isso que eu falo sobre não, o cara é bom treinador ou não. Deu certo, não quer dizer... Deu certo, ele é um bom treinador. Mas é aleatório igual do Jorge Jesus é. Vou completar. Não há planejamento na contratação de nenhum dos dois. Isso eu sempre falei. Vou completar. Eu queria só entender por que do ano passado pra cá, do ano retrasado pra cá, melhor dizendo, os primeiros meses do ano não valeram para nada, e antes era amadorismo. Porque assim, quando você fala que os estaduais estão deficitários. Não, mas estão deficitários agora? Tá deficitário porque o Botafogo decidiu que não quer jogar o Carioca. Pode não querer. Não, mas pode não querer, e a gente pode criticar. Se terminar o ano campeão brasileiro da Libertadores igual foi no ano passado, pode. Mano, pode, vale a pena. Óbvio que vale a pena. Mas tem que ser sempre pro Vasco. Você chegar pro Vasco. O Vasco vai largar o estadual. Vasco vai largar o estadual e vai terminar com 2 títulos ou 1 título. Mas é porque você tá tratando isso como regra. Largou o Cariocão, vai ser campeão de tudo. Cara, fudeu, não é assim, pô. Não é largar o Cariocão. O que eu tô dizendo é, o que importa no futebol brasileiro é o segundo semestre, agora que foi adiantado por conta do Mundial. É isso. Mas é a partir de abril, maio. É aí que tá até que prova o contrário, o futebol foi baseado em cima de começar férias, se representar a pré-temporada. Aí a partir dos clássicos não... Não, e quando você prepara esse time na pré-temporada, não é nem assim, pra ganhar o campeonato que vem em sequência. Teoricamente, você prepara o time pra temporada. E esse time atingir o auge em junho, julho, aonde você tem ali onde se decide, né, os campeonatos. Isso é o que o pessoal do mundo da bola, quando senta, planeja. Agora, circunstâncias e decisões que cabem a cada um. Aí cada pra cada um. Se o Botafogo, por exemplo, o técnico, eu quero o treinador X, esse técnico só vem em junho e ele quer bancar, ele pode fazer. Porque não foi o caso. Não foi o caso. Ele tentou outros nomes, e, no caso do Luiz Castro, ele quis esperar. Só foi assim com o Bruno Lage. E o Luiz Castro chegou no meio do Carioca, no meio já disputando. Não, só foi assim com o Bruno Lage, porque o Luiz Castro ainda ele é um gringo, ele já começou brasileiro com ele escolher esvaziar o Carioca é normal, ele é gringo, pra ele não existe. Não, e a Recopa? E a Supercopa do Brasil? Não, ele acha isso mas aí... eu não tô falando disso, que ele não deveria ter competido. Ele queria ter um técnico pra disputar isso aí, porque ele tentou desde janeiro o técnico. Sim. Eu acho que só por causa disso que ele tentou. Só que aí depois vira que... Não, o Botafogo decidiu largar o início. Isso tem que ser real. O técnico tá cagando pro Carioca, porque ele não é da cultura dele. Ele tentou técnico cedo, porque eu acho que ele queria ter um técnico pra jogar a Supercopa e a Recopa. Não conseguiu. No Engenhão, quando o Racing faz o gol, ele não dá um murro na mesa, não fica puto, não sai xingando? Ele não tá cagando. Ele tá cagando? Não, ele tá cagando. Ou ele fez um mau planejamento. Mano, não é cagando. Ele reconhece muito mais essas taças do Carioca. Não é cagando. O Carioca ele tá cagando. Mas não é cagando. Se o Flamengo não é campeão da Copa do Brasil no ano passado, ninguém ia lembrar de campeonato carioca, cara. Que o Tite ganhou. Ninguém ia lembrar, pô. Ninguém lembra. O que transforma o Felipe Luiz
no que é. Mas pra até ele... É o título da Copa do Brasil. Pra você chegar preparado. Luiz, que não era um planejamento do Flamengo ter o Felipe Luiz de técnico. Mas isso serve pra você planejar teu time. Você botar na mão de um cara que já foi até demitido do Sub-20. Eu queria que esse esquecimento do Carioca ele se aplicasse toda hora, na vez que toda hora é citado o 4x1, que tem que ser citado. Não, e eu acho... Que tem que ser citado. Agora, por exemplo... Toda vez que a gente analisava o Fluminense do Diniz, foi o Fluminense que deu baile, não sei o quê, no 4x1 da final do Carioca. E campeão da Libertadores. Não sei o que, esse campeão da Libertadores. Se fosse só o 4x1 e não fosse campeão da Libertadores, não tava na história. Eu quero ver se em setembro o Flamengo estiver bem, jogando bem, ganhando e tal, tudo bem. A gente vai falar assim, o Flamengo do Felipe que chegou lá na Supercopa, que deu um 3x1 no Botafogo, o cara não deu chance pro Botafogo. Eu só quero saber se, tipo assim... O Felipe vai ter que conquistar brasileiro, Copa do Brasil, ele sabe disso. O Brasil já conquistou. Não, outra, de novo. Sim, ou Libertadores. Flamengo é isso. Flamengo não. Os times que querem ficar na história tem que ser isso. Exatamente. É por isso que a gente bate na tecla do Botafogo, não pode abrir mão de título. E vamos botar pra outra realidade também, mano. O Corinthians foi campeão agora paulista. Yuri Alberto chorando na beira do gramado. Mateuzinho falando que é o título da carreira dele. Sim. Campeão do Flamengo. Pra ele, aquele foi o título da carreira dele. E tá falando que o início do ano vale porra nenhuma. Os caras chorando, pô. O que eu tô dizendo é o seguinte, que eu tô dizendo é o seguinte, não tô dizendo que não vale porra nenhuma. Eu tô dizendo que a temporada das grandes conquistas do futebol brasileiro começa agora. E você pode construir uma mentalidade vencedora a partir do Carioca e do Paulistão e do Mineirão. Pode, mas não tem esse... Eu só vejo isso, talvez no Palmeiras. Não, eu acho assim, que são questões particulares. O Botafogo é assim porque o Texo caga pro estadual porque ele é gringo. No Flamengo, não. O estadual tinha uma importância. O Felipe não ia era se estrupicar pra ganhar. Mas ele queria ganhar, ele falou na coletiva. Se eu não ganhar, eu vou ser cortado. Agora, eu não vou... Ele falou assim, eu não vou matar meus jogadores por questão estadual. Eu vou girar. Pessoal, essa discussão aí é bastante relativa, né? Tem duas... Podemos ter duas versões, né? Vamos lá. Quando o Flamengo prioriza o início da temporada, o Flamengo vai a vera o início da temporada, quer dizer, foi a vera entre aspas, né? Até porque as 6 primeiras rodadas o Flamengo jogou com, acho que foi com seu time sub-18, sub-20, alguma coisa assim, né? Mas depois da 6ª rodada o Flamengo começou a mesclar o time, claro, nunca foi aquele time que a gente acha que ia ser o titular, mas começou a colocar os caras para jogar, né? Aí muitos se perguntam, é porque o Flamengo está muito interessado no Campeonato Carioca. É por isso que eu digo, tem duas versões. Primeiro, o Flamengo não está interessado no Campeonato Carioca. Temos que ser realistas, né? Ok, Felipe Luiz, no início de carreira, pode sim estar interessado, quer ganhar o Campeonato Carioca, é um ponto como treinador, né? Mas o Flamengo não está interessado em Campeonato Carioca. O Flamengo, o Felipe Luiz, está interessado em quê? Montar um padrão de jogo, ver quais são as opções, armar um time bem, né? E para isso precisa de uma pré-temporada. E usou o Carioca como uma pré-temporada. Ganhou o Campeonato Carioca como uma pré-temporada. Mas também teve a Supercopa. O Flamengo foi à vera. Claro, a gente sabe que quando uma equipe não vence, perde, sempre vai ter a desculpa. Levou a sério. Botafogo perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, perdeu o Campeonato Carioca. E eu volto sempre a dizer, para mim o Botafogo vai ser a decepção desse ano do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, né? Mas é isso. O Campeonato Carioca não serve de nada, até porque não tem premiação, né? Acho que é o único campeonato estadual do Brasil que não tem premiação em dinheiro, né? Todos têm, menos o Campeonato Carioca. Essa é incrível, eu nunca vi no futebol brasileiro, né? Mas é como eu disse, o Flamengo usa o Campeonato Carioca para preparar o seu time para o resto das competições, né? Enquanto o Flamengo teve essa pré-temporada, Campeonato Carioca, viajou para os Estados Unidos, e a partir de agora, aí sim, pessoal, vai começar. O Flamengo joga já estreia na Libertadores, já tem alguns desfalques, nem tem Gerson, nem tem Wesley, nem tem Danilo, não tem Arrascaeta, não tem Pedro, não tem Gonzalo Plata, eu já falei 6 aqui, não tem Vina. São vários jogadores, mas o elenco do Flamengo é qualificado para ir em qualquer canto do planeta e fazer um jogo alto nível, né? Principalmente no estreia da Libertadores contra o Deportivo Tátira, né? Mas a discussão é essa, né?
Será que o Botafogo levou a sério? Ou é motivo? Ou foi desculpa porque não ganhou? Tudo bem, eu até concordo que o dono do Botafogo é um cara estrangeiro. Eu também, quando você sabe que uma empresa, pessoal, o objetivo da empresa é o quê? Lucro. O objetivo da empresa é lucro. Qual é o lucro que o campeonato estadual tinha? 0. Porque financeiramente ela não pagava nada. Então ele tá certo. Tá certo de desprezar o campeonato carioca. Só o quê? A discussão. Quando é que começa a preparação do Botafogo para as outras competições? Será que não era o momento ideal que todos os outros clubes estavam fazendo, né? Iniciando suas preparações, né? Com treinador, contratando jogadores, armando o time, filosofia de jogo, esquema de jogo. Será que não era a hora de fazer isso? O Botafogo achou que não, né? Por quê? O ano passado aconteceu a mesma coisa, contrataram já Arthur Jorge, né? Deu certo, né? Mas eu volto sempre a alertar os torcedores botafoguenses, né, pessoal? Nem sempre o raio vai cair no mesmo canto 2 vezes, né? Nem sempre, né? O Botafogo tem um bom time? Relativamente do Campeonato Brasileiro tem um bom time. Mas para mim, não para disputar a ponta da tabela, né? Brigar por título, não. Ali é brigar por uma... Claro, a vaga na Libertadores eu acho que não tem como fugir. Se classifica bem 7 ou 8 clubes, né? Então, eu acho que o Botafogo vai se classificar para a Libertadores. Mas não vai ser aquela campanha que todo mundo espera. Mau planejamento. Isso sim afeta o time. Mas vamos aguardar que a gente só vai saber isso aí no final da temporada, né? Mas antes, pessoal, se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.